Nós temos um texto básico, ele está em Provérbios, do capítulo 21, e no versículo 5 diz o seguinte: os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva à pobreza. Se você tem a pressa excessiva, o destino é a pobreza. Mas se o seu plano são diligente, a tendência é a abundância, tem a tendência para ser abundantemente abençoado. Quem aqui quer ser rico? Rico? Todo mundo quer, né? A riqueza é um dom, né? É um dom de Deus, o dom da riqueza. E para ser rico é muito fácil. Você precisa dar. Dar dom de adquirir riquezas, né? D, dom. A, adquirir. R, riqueza. Jesus disse que é dando que se recebe. É um princípio para adquirir riqueza. No reino de Deus é assim, no reino dos céus é assim. Quanto mais você dá, mais você recebe. Que bênção, né? Um dos grandes desafios da geração é a habilidade para administrar financeiramente as nossas riquezas, os nossos recursos. Esse é um desafio muito grande, a gente saber administrar, ter essa habilidade para administrar financeiramente com uma vida apoiada em falsos valores. O que a gente mais vê é isso, a tendência a falsos valores que existe. Mas se você coloca diante de Deus o seu propósito, você ser fiel, você ser próspero em tudo que faz, você consegue, porque Deus, o nosso Deus, Ele é o dono da prata e o dono do ouro, tudo pertence a Ele. Mas não é fácil a gente adquirir, saber ter essa habilidade para administrar as nossas finanças, porque existe tantas coisas, né, para tirar as nossas riquezas, tirar os nossos recursos, no mundo de consumismo que a gente vive, né, tanta facilidade para comprar, tanta facilidade para a gente usar o cartão de crédito, e às vezes isso se torna difícil a gente conseguir conservar os nossos recursos, conservar aquilo que a gente recebe, aquilo que Deus nos dá, fruto de nosso trabalho. Mas no texto que nós lemos aqui de Provérbios, ele fala os planos do diligente, né? E aqui eu anotei algumas características de um diligente. Um diligente, ele tem uma visão clara de onde quer chegar. Ele sabe aonde ele está e ele sabe aonde quer chegar. Então, se você tem esta visão clara, aonde financeiramente você quer chegar, você consegue, porque isso faz isso através de planejamento. Se você não sabe aonde você quer ir, aonde você quer chegar, você não sai do lugar e não vai a lugar nenhum. As crianças estão pedindo para ir para a sala ali, para o culto das crianças. Um diligente, ele toma iniciativa e age. Provérbios capítulo 13 e o versículo 4 diz o seguinte: o preguiçoso deseja e nada consegue, mas os desejos do diligente
são amplamente satisfeitos. Provérbios 3 e 4. O preguiçoso deseja, né? Mas, como ele não trabalha, ele não faz por onde, não consegue. Mas o diligente não. O desejo do diligente são amplamente satisfeitos. O diligente, ele arrisca, né? Tem coragem, tem determinação, ele arrisca, mas correndo risco calculado, né? Não é assim, arriscando de qualquer maneira, não, porque ele é um diligente. O diligente, ele é fiel nas pequenas coisas. Olha aqui, um segredo para você saber administrar, saber santificar as suas finanças. Ser fiel nas pequenas coisas. Jesus diz para sermos fiéis no pouco e no grande Ele nos fará. Se nós sabemos administrar as coisas pequenas, Deus nos dá habilidade para nós administrarmos coisas grandes. Amém? E o dirigente, ele persevera nas dificuldades. Olha só, quem é aqui que não enfrenta dificuldade? Todos nós, né? Todos nós temos dificuldade. Se é no trabalho, se é na empresa, se é na sua casa, aonde você está, nós encontramos dificuldade. Você encontra dificuldade, mas o dirigente, ele é perseverante. Ele sabe que aquela dificuldade está existindo, está acontecendo, mas ela vai passar. Ele vai conseguir em Deus uma habilidade para sair daquela situação e superar essa dificuldade. Amém? Essa é alguma das características do diligente. Quando lá entra em desajuste financeiro, gera vários problemas. Gera o distanciamento no relacionamento conjugal. Não é isso mesmo? Um lar entra em dificuldade financeira e aí logo vem a confusão na comunicação, distanciamento no lar, no relacionamento com a esposa, no relacionamento com o esposo, no relacionamento com os filhos. Aquele lar fica um lar em confusão, porque entrou em dificuldade financeira. Às vezes a gente pensa que não tem sentido, não tem nada a ver, mas tem. Por mais que você seja crente, por mais que você ore, por mais que você busque a Deus, por mais que você tenha intimidade com Deus, mas se a crise financeira vier, vem também juntamente com a crise as dificuldades. Gere segurança familiar. Quando você entra em um desajuste financeiro, gera também essa insegurança, não é mesmo? Insegurança com a esposa, insegurança com os filhos, insegurança com as pessoas mais próximas com você. Tudo isso gera quando acontece esse desajuste na sua vida financeira. Gera irritação, tensão, a saúde fica afetada, gera mau testemunhos diante da sociedade, porque aí você tem os seus compromissos, faz os compromissos, não pode cumprir os seus compromissos, e aí o mau testemunho diante da sociedade. E ninguém quer isso, né? Ninguém quer isso para ninguém, esse mau testemunho, ter essa vida, esse desajuste financeiro, ninguém quer. Mas para que isso seja resolvido, existem alguns princípios, e o primeiro princípio é o princípio de honrar a Deus. Eclesiastes capítulo 3, versículo 9 e 10 diz o seguinte: honra o Senhor com os teus bens e com a primeira parte
de todos os teus ganhos, e se encherão os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Esta é a promessa da palavra de Deus. Honrar é um princípio. Honrar a Deus com as suas rendas. Quando isso acontece, Deus faz transbordar os teus lagares. Certamente o equilíbrio e a bênção na vida financeira começa pelo o reconhecimento de quem Deus é. O equilíbrio, ele começa quando você tem o princípio de honra, e depois quando você começa pelo reconhecimento de quem Deus é para você. Quem é Deus para você? Quem é Deus para mim? O que Deus significa em minha vida? O que Deus significa para mim? Isso é muito importante. Isso começa o equilíbrio na sua vida financeira. Porque às vezes, o que acontece? Muitos têm Deus, têm Jesus, serve Jesus, eu sou crente, eu sou cristão, eu sou evangélico, mas às vezes na hora que precisa de algo de Deus, ele não tem a fé suficiente, não tem a crença suficiente para crer que esse Deus que sustenta todas as coisas, como está escrito em Hebreus capítulo 1 e 3, ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Às vezes falta a confiança, falta a fé nesse Deus. Então, o que Deus representa para você? O que Deus é para você? Quando você tem esse entendimento que Ele é aquele que supre todas as suas necessidades, você tem esse entendimento que Ele é o dono da prata, que Ele é o dono do ouro, e que Ele é o nosso Pai, né? O mais importante é isso, saber que Ele é o Deus Criador do céu, da terra, do universo, mas também é o nosso Pai. E aí como é que você consegue algo do seu Pai? É quando você conquista o coração de seu Pai. Quando você conquista o coração de Deus, você tem uma intimidade para conhecer o coração de Deus, quem Deus é para você. Quando você consegue isso, aí sim, aí você começa a equilibrar as suas finanças, porque você tem intimidade para pedir a Deus, intimidade para aproximar de Deus, a Deus como Pai. Honramos alguém quando tratamos essa pessoa conforme as expectativas dela, fazendo o que ela deseja e o que ela quer. A forma como empregamos nosso dinheiro também demonstra a realidade do nosso amor por Deus. Em Lucas capítulo 6, versículo 38, diz o seguinte: dai e ser-vos dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, porque com a mesma medida com que medirdes também, vós medirão de novo. Então aqui está a forma. Dai. Lembra que eu falei de adquirir riqueza? Dai e ser-vos dado, boa medida, quer dizer, a medida está cheia, né? Está no nível, aí vai recalcada, né? Aí vai dar uma sacudida ali naquela medida, uma recalcada, e aí dá o que? Uma sacudida, uma sacudida e transbordante. Aí, transbordante. Com essa mesma medida que você dá,
é a mesma medida que será dada a você. Com essa mesma medida que nós damos, é a mesma medida que Deus retribui para nós. Amém? Devemos honrar a Deus com aquilo que produzimos, com integridade. Dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, e com alegria e gratidão. Então Deus, Ele agrada, Ele quer a sua integridade, que você seja íntegro naquilo que você faz. Dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. O que é de Deus é de Deus, o que é seu, mas que você seja íntegro. O segundo princípio é o princípio da dedicação. Há um ditado popular que diz: o trabalho digno enobrece o homem. Então você precisa ser dedicado naquilo que você faz, dedicado com as suas finanças, dedicado com o seu trabalho, dedicado com as suas responsabilidades. O trabalho digno enobrece o homem, porque Deus é um Deus de princípio, né? Se você quer uma bênção de Deus, antes da bênção vem o princípio. Honra teu pai e tua mãe, para que tenha longa vida sobre a terra. Antes o princípio, depois a promessa. Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não assenta na roda dos escarnecedores, mas antes seu prazer na lei do Senhor, pois será como um rio, uma árvore plantada junto a ribeiros de água, que dá o seu fruto na estação própria, no tempo certo. Deus é isso, é o Deus de princípio. Se você quer uma bênção, quer uma promessa, Deus não dá uma promessa para você se antes você não cumprir o princípio. Tudo quando te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Está em Eclesiastes capítulo 9 e o versículo 10. Veio para você fazer, faz com toda a sua força, com todo o seu amor, com toda a sua dedicação, que Deus se agrada daquilo que você faz com amor e com dedicação. Não existe êxito, resultado satisfatório se não há dedicação. Não houve dedicação, não houve êxito, não houve resultado satisfatório, né? A integridade é o alicerce sobre o qual são edificados o caráter e uma vida semelhante a Cristo. Se houver rachaduras nesse alicerce, ele não sustentará o peso de outros atributos cristãos que terão que ser edificados sobre ele. O outro princípio é o princípio da adaptação. Na vida experimentamos tempos difíceis. Quando nos deparamos em tais situações, é preciso adaptar-se rapidamente. Como eu falei, né? Nós enfrentamos tempos difíceis. Não é novidade, a gente sabe disso. Mas é importante que você saiba adaptar a esse tempo, adaptar-se a essa mudança. E você adaptando está disposto a apertar o cinto para evitar endividamento e desgaste na família. Então você deve ter essa habilidade para você adaptar ao momento, adaptar à situação que você está vivendo e saber que é hora de você apertar o cinto, quer dizer, cortar despesa, né? Cortar gastos. Não, eu estou gastando muito isso aqui, eu estou usando muito meu cartão de crédito, eu estou fazendo despesas supérfluas, então você precisa cortar certas despesas para evitar o endividamento e com esse
endividamento, o desgaste na sua família. Amém? Se você se mantém em controle, confie na provisão de Deus. Se você mantém sua vida controlada, seus controles em ordem, aí você pode ter certeza e confiar na provisão de Deus, que Deus é o Deus que proverá. Amém? Outro princípio é o princípio do não endividamento. O apelo consumista tenta convencê-lo: você tem de comprar. Princípio do não endividamento. O apelo consumista é esse: não, você tem que comprar. As propagandas, o marketing de televisão, de internet, de Instagram, tudo o dia todo mostrando coisas para você comprar, né? Esse aí é o apelo consumista. Tem que comprar, comprar mais, comprar. E com isso até que você chega se endividando. Quando se entra no viés do consumismo, as frustrações, as necessidades consumirão os sonhos e os projetos. Então, se você entra nesse viés do consumismo, os seus sonhos, seus projetos, às vezes pode cair de algo abaixo, né? Porque você perdeu o controle, não teve controle sobre a sua vida financeira, não teve controle sobre as suas finanças. Então, muito cuidado com isso, muito cuidado com os apelos consumistas que nós estamos vendo todos os dias, e muitas pessoas estão caindo, muitas pessoas estão entrando por este caminho, e às vezes um caminho sem volta. A ordem do Senhor é: não devemos coisa alguma a ninguém, exceto o amor. Está em Romanos capítulo 3 e o versículo 8. Não devemos coisa alguma a ninguém, exceto o amor. Só o amor. Esse amor nós podemos dever, porque é que está na palavra de Deus. Outras coisas não. As dívidas desgastam nossas emoções, nosso tempo, nossa família, nossa vida espiritual. É muito ruim a pessoa que vive em dívida e não consegue sair dessa dívida, não consegue controlar para sair dessa situação. Aí afeta o quê? As emoções, o tempo, né? Afeta a família e até a vida espiritual. Porque a pessoa que está endividado, levando uma vida de aperto financeiro, ele às vezes tem momento que não tem nem como orar, não sabe nem o que pedir, tanta pressão que acontece na sua vida, nas suas emoções. Eu creio que muitas pessoas vivem essa situação, mas a ordem de Deus, Ele não quer isso para você. Se você está vivendo a situação de aperto financeiro, sem controle das suas finanças, Deus não quer isso para você. Amém? E Deus vai fazer você sair dessa situação. Amém? Eu creio nisto. Aí vem o princípio do planejamento. Para poder sair dessa situação, você tem que obedecer, seguir o princípio do planejamento. Em Lucas capítulo 14, 28 a 30, Jesus diz: pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para a concluir, para não suceder que, tendo lançado os alicerces,
E não podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pode acabar. Então, antes de você iniciar um projeto, iniciar uma construção, uma casa, aqui no exemplo de Jesus disse um prédio, uma construção, você precisa fazer o planejamento. Será que eu posso fazer? Será que eu dou conta de cumprir com essa obrigação? O que acontece muito? Essa questão dos parcelamentos, né? Não, eu vou pagar tanto por mês, comprar um carro aí com 30 parcelas, aí 2.000 por mês. Aí fala, não, 2.000, hoje eu posso pagar 2.000, né? Mas é 30 parcelas de 2.000, né? Aí vai chegar um momento que você não pode fazer esse compromisso. Então você precisa fazer o planejamento. Se aquilo que você quer fazer, você consegue chegar até o final. Foi o que Jesus disse aqui. Para não acontecer que depois você começa e tem que parar, aí as pessoas vão zombar de você. Olha, esse aí começou a fazer essa casa aqui e parou. Não deu conta de terminar. Aí as pessoas zombam. Falta de planejamento. O planejamento pensado, levado ao altar da oração, executado com dedicação, trará chuva de bênçãos sobre a sua vida e sobre a sua casa. Então você deve, ao planejar construir algo, ao planejar comprar alguma coisa, coloque diante de Deus, exercita o planejamento, ofereça a Deus, peça a Deus: Deus, estou precisando fazer isso aqui, comprar esse terreno, comprar essa fazenda, comprar esse carro, construir essa casa. Peça a orientação de Deus. Não faça nada sem antes buscar, sem antes consultar ao Senhor. David Livingstone afirmou: não darei valor a qualquer coisa que possua, a não ser a luz do relacionamento com o reino de Deus. Utilizarei tudo o que possuí para promover a glória daquele a quem devo toda a minha esperança, no tempo e na eternidade. Recusamos dar aquilo que não nos custe nada. Nós damos porque é uma maneira de expressar a dignidade de Jesus e nosso amor por Ele. Em 2 Samuel, capítulo 24, versículo 24, conta a história de Davi. Davi, ele quis comprar um pedaço de terra, uma eira, para construir um altar e oferecer sacrifício a Deus. Aí ele mandou alguém fosse lá negociar com o proprietário daquela terra. E quando Davi foi para fechar o negócio, o dono daquela terra veio até Davi e disse: eu vou te dar essa terra, vou te dar os bois, vou te dar a lenha, tudo que você precisa para construir o altar, eu vou dar para você. E Davi disse: não, eu vou pagar, eu vou comprar, porque não quero oferecer nada a meu Deus que não me custe nada. Ele comprou o terreno, comprou os bois, comprou a lenha e ergueu o altar e ofereceu o sacrifício a Deus, porque ele não queria oferecer a Deus algo que não custasse nada. E foi isso que Deus fez por nós, né?
Primeiro Deus nos deu. Ninguém supera Deus em dar. Ninguém supera. Porque Deus deu o que é mais importante, o seu Filho, para nos salvar, para nos resgatar, para nos abençoar. Então, o maior exemplo de alguém que deu o que é mais importante, Deus. Então, nós não devemos também dar para Deus aquilo que não custou nada para nós, mas devemos dar aquilo que custou algo. E quando nós fazemos isto, nós estamos conquistando o coração de Deus e demonstrando o amor de Deus para conosco, e também o amor de Deus, o nosso amor também para com o nosso próximo. Em Lucas 21, 3 e 4, Jesus conta a história de uma viúva que, no momento da oferta, ali todas as pessoas chegavam e colocavam a sua oferta, e uma certa viúva chegou e colocou 2 moedinhas que ela tinha, e colocou ali no gasofilácio. E Jesus disse: essa viúva, ela deu mais que todos os demais aqui, porque os demais deram daquilo que tinha e ainda sobrava para eles, e essa mulher, essa viúva, ela deu tudo que ela tinha. Então ela deu mais do que todos. Então, amados, para Jesus, o que importa não é quantidade, o que importa é qualidade. Deus quer saber como é que está o seu coração, como é que está o seu relacionamento com Ele, como é que está a sua intimidade com Ele, com Deus. E Deus quer santificar as suas finanças. Amém?